Então, sejam muito bem-vindos de volta, os veteranos que já me conhecem, que já estão aqui. E quem é calouro, seja bem-vindo pela primeira vez, espero que goste, que volte sempre. E nessa live eu tenho uma novidade pra vocês, que eu só ia contar no final, mas eu sou uma pessoa muito boa, então eu já vou contar agora. E é o seguinte, faltam exatamente 30 dias pro maior evento online que existe para quem vai prestar o vestibulinho da ETEC, e é gratuito. Pra quem não sabe, eu tô falando da Maratona ETEC, que é assim, ó, surreal. É surreal, é só pra quem vai prestar o vestibulinho mesmo. E, gente, faltam 30 dias pra começar a Maratona ETEC, a primeira Maratona ETEC desse ano. A gente vai ter essa maratona pra quem vai prestar o vestibulinho do meio do ano, mas quem vai prestar no fim do ano pode participar também pra já se preparar realzão, assim, tá? Então, só por essa notícia bombástica, já deixa um like aqui nessa live, tá bom? Comenta hashtag maratona se você quer muito participar da maratona, que está chegando finalmente, né? Resolvi dar notícia hoje por quê? Porque hoje a gente tá na primeira live de março. E março é o meu aniversário. Meu aniversário é no próximo sábado, não esqueçam disso, eu quero parabéns, tá? Então, gente, seguinte... As inscrições pra maratona vão começar em breve, vocês vão saber já. Já tô avisando logo de cara, assim, que a maratona está chegando, só pra vocês já ficarem preparados pra isso. Depois não falarem que eu não avisei. E vamos que vamos então pro nosso tema de hoje, que a gente vai falar como estudar história pro vestibulinho da ETEC, tá? Pra quem não sabe, maratona, como eu já falei aqui, é o maior evento que a gente tem aqui. A gente fez ano passado, a gente bateu recorde de pessoas na maratona. Foram muitas pessoas, mesmo. Acho que mais de 30 mil inscritos na maratona, não lembro exatamente, mas foi muita gente mesmo, assim. Uma porcentagem muito boa da galera que presta o vestibulinho. Então, se preparem que a maratona é massa, tá? E olha só, vamos lá, sem enrolation, né? Eu tô quase rouca já, meu Deus. A gente vai falar hoje como estudar história. Por que história? Porque muita gente ficou falando: nossa, só fala como estudar biologia, matemática, não fala de humanas. As pessoas adoram achar que todo mundo tá cometendo bullying com as matérias, né? Gente, pelo amor de Deus, eu amo história, não teria por que eu não falar de história. Justamente por isso, então, estamos aqui pra falar como estudar história pra ETEC. Que assim, como eu já falei aqui em lives anteriores, a gente tem maneiras de estudar para cada matéria. Cada pessoa tem um jeitão de aprender, também falei isso numa live. A gente tem também as dificuldades de cada pessoa e tudo mais. Agora é o momento foco no foco, tá? Hashtag foco no foco pra prestar atenção aqui, beleza? Só no finalzinho eu respondo as dúvidas, gente. Vocês já sabem disso, né? Quem é veterano já sabe, quem é calouro tá sabendo agora. Então, olha só, a gente vai começar com história, se tratando de humanas, né? Porque história é a matéria mais linda de humanas, temos que admitir isso. Quem concorda, respira. Então, eu vim trazer aqui pra vocês, gente, primeiro aquela contextualização, né, que eu sempre trago quando eu venho fazer live de como estudar cada matéria, que é importante. E segundo, também, maneiras de você estudar humanas da melhor forma possível, tá? Então, olha só, seguinte, eu sei que é carnaval, muita gente queria estar no bloquinho, mas tá aqui, então não vou enrolar muito, juro que vou ser muito direto ao ponto para que vocês entendam, mas eu preciso trazer contexto, senão vocês não vão levar a sério e não vão aplicar nos estudos. Eu sei, porque eu já estive no lugar de vocês, eu sei que a gente tem uma tendência a só levar a sério uma coisa quando a gente sabe por quê. Então, olha só, primeira coisa, por que estudar história? Porque a história cai no vestibulinho. Ponto, é isso, né? Isso todo mundo já sabe, eu acho. E é o seguinte, gente, o que acontece com história é que ela é uma matéria que no vestibulinho da ETEC vai se dividir, digamos assim, em outras matérias. Então a gente vai ter conteúdo de história que vai ser cobrado junto com com geografia. Daí vai ter conteúdo de história que vai ser cobrado com uma pegada mais crítica, uma pegada mais reflexiva, sabe? Então por isso que é importante que você entenda a história, que você estude a história, não deixe essa matéria de lado. Mesmo se você pensa que história é um terror, tem muita gente que fala que é muito difícil, que não consegue, que é muito texto, não sei o que, mas calma que é possível. Então, olha só, gente, é importante estudar história sim. Vocês precisam estudar. Ai, mas eu tô no 9º ano, só aprendi a minha vida inteira, só Brasil Império. Precisa estudar o resto também, que também é importante. Então, seguinte, gente, primeira coisa, a gente já sabe que é importante história. Vamos pensar no porquê da dificuldade de história, né? Para algumas pessoas, na facilidade para outras. Como eu falei aqui na nossa terceira ou quarta live, agora eu não lembro ao certo, a gente tem pessoas que têm uma dificuldade de aprendizagem verbal e a dificuldade não verbal. Isso é comprovado, tem uma tese da Universidade de Lisboa que comprova isso pra gente, tá? Então é comprovado que
tem dois tipos diferentes de dificuldade e tem gente que tem os dois tipos de dificuldades, né? Então é muito importante que a gente veja direitinho em qual dificuldade da história se aplica. E é o seguinte, a história é uma matéria que é muito mais verbal do que não verbal. Por quê? Porque a gente trabalha ali diretamente com textos, com palavras, né? Normalmente, quando a gente vai estudar história, a gente tem lá uns textos enormes. Daí a pessoa olha o texto e fala: Jesus me abençoe, me guarde, me proteja, amém. Que a pessoa acha que ela não vai conseguir aprender aquilo. E se ela ficar só lendo o texto, pode ser que ela realmente não consiga aprender aquilo. Porque o fato de ser uma matéria muito verbal não significa que você só vai aprender pela leitura, tá? Significa que a matéria tem muito texto, mas pode ser que você precise de um incentivo maior, de um estímulo maior, para que você consiga aprender aquele conteúdo, tá bom? Então, basicamente, é muito importante você entender essa questão de que é uma matéria verbal, mas isso não significa que você só vai estudar a história lendo o textão e fazendo o resumo todo escrito ali, sem nada atrativo para os seus olhos, tá? Uma outra coisa, cada pessoa tem um perfil de aprendizagem, né? Já falei isso aqui numa live anterior. E o fato de cada pessoa ter um perfil vai direcionar, digamos assim, a maneira como você estuda. Então, o que acontece? Vou pegar um exemplo de alguém tagarelando aqui. Ana Carolina está tagarelando aqui no chat mesmo, falando que é para mandar pergunta só no final da live. Vamos supor que a Ana é uma pessoa muito visual. Ou então que a Ana tem uma amiga, vamos pensar no nome da amiga da Ana, o nome da amiga dela vai ser Bruninha. A Bruninha é muito auditiva e a Ana é muito visual. Daí as duas param pra estudar história só lá com um textão assim, né? Tipo um calhamaço de coisas, um mega livro. O que vai acontecer? Bruninha não vai conseguir aprender história. Por quê? Porque a Bruninha é auditiva. Já a Ana vai conseguir aprender história. Talvez com uma dificuldadezinha. Como eu falei, ela tá só lendo ali o texto, né? Então, só lendo o texto pode ser que você não fixe aquele conteúdo, principalmente se a sua velocidade de aprendizagem, que é uma coisa que eu já falei aqui também, for um pouco mais lenta. Olha, chegamos em 95 pessoas. Teremos hashtag colher de chá daqui a pouco. Então, o que acontece? Você tem que entender como você aprende, tem que entender que é uma matéria verbal e tem que entender qual a tua velocidade de aprendizagem para aí sim você setar como você vai estudar essa matéria, que é história e matérias de humanas em geral, tá? Pro caso do vestibulinho é mais a história mesmo. Agora no caso de quem vai fazer ENEM, por exemplo, FATEC, FUVEST, a gente tem, por exemplo, filosofia, que é uma matéria que tem uma base muito parecida com história, sociologia também é muito parecida com história. Então, basicamente, você precisa entender esses três aspectos e unir os dois, tá bom? Pra que você consiga estudar isso da melhor forma possível. Então, assim, vamos supor que a Ana, que é super visual, supondo que ela tem uma aprendizagem mais lenta, mesmo sendo visual e mesmo história sendo uma matéria verbal, ela não vai aprender história só lendo. Ela vai ter que ter incentivos maiores para os estudos dela. Então, por exemplo, vai ter que fazer ali um resumo mais coloridão, vai ter que assistir a um filme, alguma coisa assim, para que ela consiga aprender, beleza?